Oi, gente, boa tarde. Hoje vamos gravar mais um episódio com dois amigos aqui da agência Rubik, dois parceiros, Mário e Enzo Saraiva. Não, Ézio. Ézio Saraiva, tenho que decorar, porque o nome de Ézio é mais diferente. E trabalham juntos, são irmãos. Vamos conversar um pouquinho sobre a empresa dele e depois vamos conversar sobre algumas novidades mais. E aí, me diga aí as novidades aí, como é que está o escritório, como é que está o movimento. Graças a Deus está indo tudo bem. Esse ano a gente teve bastante clientes desafiadores e legais, eu acho, na proposta que a gente gosta. A gente também foi moldando mais o escritório mais para a área que a gente gosta. Acho que a gente saiu um pouco mais daquela coisa engessada de agência de publicidade e marketing, mais para uma agência de brand design. Hoje a gente já se denomina estúdio, né? Sim. Hoje a gente já não é mais agência. Então como estúdio. Estúdio Rubik agora. Ótimo. Tanto que a gente se reposicionou justamente por isso. Hoje a gente segmenta os nossos serviços com brand e arquitetura comercial. Que bom. Não mais fugindo talvez um pouco já desse, como ele disse, do digital, né? Sim. Que é algo que era muito... Pode falar, tô muito ouvindo. maçante, né, pra gente, né? No dia a dia do escritório. Né? Então a gente reduziu a carga de serviço e agora a gente se denomina, só trabalha com brand e arquitetura, né? Que é tudo ali ligado, né? A gente desenvolve desde a marca, identidade visual, todo o processo ali de construção de marca e assina também a arquitetura comercial, seja de loja, restaurante, joia. Enfim. Então o cliente chegando lá abrange tudo isso, né? Tudo, ele vem seco só com o nome da empresa e a gente constrói tudo para ele. Vocês estavam me dizendo que os clientes agora estão mais leves, né? Acho que quando vão adquirindo confiança na gente, profissionalmente, né? Depois de uma certa jornada de trabalho, já entregam assim de bandeja, né? Não chega com nada engessado, né? Não, e a gente está vindo de uma onda, eu acredito, Celeste, que a percepção dos clientes está totalmente diferente há 5 anos atrás, né? Esse período pós-pandêmico, eu acho que trouxe uma carga muito mais pessoal, intimista, libertadora, tanto para a marca quanto para as empresas, né? Clientes querendo arriscar mais, se envolver mais, que antigamente a gente era uma dificuldade para explicar para um cliente nosso o porquê a gente cobrava aquilo, o porquê, quanto eles estavam pagando, o que eles estavam pagando, entendeu? Hoje é mais fácil, eles aceitam mais a ideia. Capturam mais a mensagem e o serviço, né? Eles investem tanto financeiramente quanto emocionalmente. Engraçado é que eu faço parte de um grupo, né? Alguns grupos, né? De arquitetos, e tem um grupo também que são de artistas, escultores e arquitetos. E veio um assunto do engessamento em relação ao padrão das casas. Você chega ali na Prado Forte, vamos dizer assim, que está bem em ascendência em termos de obra, você passa, as casas são todas iguais. É muito vidro, é muito transparência, coisas que eu não acho As formas estão iguais. As formas. Aí dão aquele recado do minimalismo, de Frank Lloyd Wright, e aí vai. Mas que não é bem por aí. É porque vê o amigo e quer copiar, né, na sua casa. E também tem uma tendência muito de estar se perdendo essa arquitetura mais brasileira, né? O uso dos materiais. Exato. A madeira está sendo deixada de lado, a materiabilidade do tijolo, de pedra mais muita natural. Muita coisa fake, né? Muita coisa imitando a madeira. A gente sabe que às vezes a manutenção é complicada, né? Exatamente. E a mão de obra também está mais difícil, que viemos comentando, né? De um bom artesão de carpintaria, né? De uma madeira reflorestada, né? De uma madeira tratada, né? Eu acho que hoje essa coisa fast de se consumir muito, não estão tratando as coisas como devia. Mas você chega, a casa fica muito fria, né? É muito cerâmica, é muito vidro, é uma estufa. É obrigado a refrigerar tudo, porque não entra o ar natural, né? Exatamente. E o pessoal hoje está justamente isso, propondo soluções mais práticas, né? Esquecendo da real funcionalidade que tem que pregar naquele espaço e tudo mais. Exato. Né? Eu acho que é isso. O que me dói muito de ver essa perca dessa identidade brasileira. Total. Então os muxarabis, as venezianas de madeira, o telhado com arejamento, né? Metem um forro de gesso, mete uma laje e acabou, né? E foi. Recentemente a gente fez até um projeto que ficou bem brasileiro, que foi lá no centro.
Sim. A gente botou mocharambi, botou muito verde. Ah, que legal. Coisas que remetem muito à mata brasileira. Pois é. O design biofílico muito para... Que é maravilhoso, né? Para essa identidade brasileira, porque foi uma proposta que a gente até levou para cliente, né? Que a cliente justamente nos abraçou, falou, nos deixou também muito livres para fazer o projeto. Mauro só traga ideia, né? E vamos ver o que a gente vai topar. Na apresentação, graças a Deus, topou tudo. Inclusive superou até a expectativa financeira, porque nem era aquilo tudo, né? Que bom, né? E a gente traz muito isso agora no nosso projeto, que é trazer o Brasil. Sim, muito importante. Nós trazer mais madeira, somos brasileiros, planta. né? Então, é como você disse, essa coisa de americanizar, né? E é muita coisa fake. O próprio gesso hoje já tem muito acabamento, que dá aquele acabamento na fachada, mas é uma coisa fake, né? Aí o beiral já era, que também dá aquele efeito de luz e sombra legal, né? Não existe mais. Não existe mais. E o legal que foi uma proposta para uma loja de roupa. Ah, que bacana. Que mais um motivo, né? Você vê esse boom dos fast shops aqui de roupa, C&A, Riachuelo, tudo muito parede branca, iluminação fria, errada, tudo errado. branca, assim, estourando. É. Não, e a gente trouxe uma proposta totalmente leve. Ah, que bacana. Né? Eu sou apaixonado pelo provador que a gente fez lá. Ah, depois quero olhar. Bacana. Veja lá, tá no nosso Instagram, né? Ficou muito, muito bacana. E o resultado disso foi que, além de ter aumento de venda, né? Sim. Porque a gente faz arquitetura com estratégia. Né? Isso O nosso... Muito bom. Eu acho que o nosso conceito de estúdio é esse. A gente faz arquitetura com estratégia, brand com estratégia. Tudo pensando ali e no resultado final. Que isso é importante. Não adianta também você fazer um elefante branco e o cliente ficar com aquela bomba na mão, é lindo. É uma obra de arte arquitetônica, sim, mas funciona, não funciona. Temos aqui alguns arquitetos, que eu não vou citar o nome, né, porque são colegas, mas que um dia eu perguntei a ele, você projeta a planta baixa depois da fachada ou o inverso? Ele me disse, na fachada. Eu faço uma escultura e depois eu vejo como é que funciona. Tudo bem, é lindo. Esse arquiteto marcou algumas áreas da cidade, vocês vão entender quem eu estou falando, não vou citar nomes, mas eram algumas obras inabitáveis. Minha irmã, por exemplo, teve um escritório num desses prédios comerciais deles, não via a luz do dia, botava aquelas aletas quando começavam a soltar, não conseguiu ninguém para recuperar. Muita iluminação artificial. Muita iluminação artificial, entende? Muita coisa. Fora um outro porém, no incêndio, você precisa, não é se jogar pela janela, mas ser acessado por os bombeiros pela janela, não tinha como. Porque tinha aquelas aletas que fechavam a esquadria. Então, assim, você não tinha como abrir uma janela e ver a luz do dia e ver a natureza lá embaixo. Se você quisesse se debruçar para falar com um amigo na janela, Rapunzel, jogar as tranças, não tinha como. Então são coisas assim que você tem que pensar, né? Pensar antes do 3D. Isso acontece muito nas nossas obras comerciais mesmo. A gente estuda muito o visual merchandising para conseguir vender mesmo o produto do cliente. Lógico, exato. Se ele vai comercializar ali, ele precisa, né? De uma coisa que seja, vamos dizer assim, funcional para ele. Total. Né? E cada móvel que a gente projeta nos espaços não é só pensando na beleza, não. É como aquilo ali vai conversar com quem está em circulação ali, com quem vai ter o apelo visual, né? Se vai ser atrativo, se aquilo vai expor realmente o produto. Claro. Né? Tem várias frentes para se fazer um móvel só. Claro. Não é só realmente a beleza, né? Exato. A beleza sempre vem por último, a gente constrói todo o funcional. Pois é, porque agora com inteligência artificial, que eu creio que já estão usando em alguns momentos, Sim. mas eu estava dizendo, nunca vai substituir o projeto humano, porque é isso que a gente está falando, vocês usam a cabeça, usam a inteligência, usam a experiência, o computador não vai usar, entende? Vai pasteurizar mais ainda, né, as soluções, né? E a gente, quando faz, a gente pensa, a gente usa emoção, Total. Né? E referente a isso, a inteligência artificial, eu fui muito relutante, Celeste. Pois porque justamente isso. Eu projeto e eu quero que aquele render, por exemplo, seja igual ao projeto. Eu não vou vender algo que... Ilusório que não vai funcionar, que não seja execuível ali para aquele espaço, né? Claro. Aí hoje eu só uso inteligência artificial justamente ali só para fazer uma textura de um sofazinho, né? Para melhorar a imagem, somente. Pois é. Mas
eu ainda prego, ainda sou um pouquinho relutante. Meu projeto é igual ao render. Pois é, mas você E tá a obra certo. também. Você tá certo. Pois é. Agora, nós tivemos uma coisa muito polêmica há pouco tempo. Ontem eu assisti até uma live com o nosso colega Manuel Bandeira. Né? Sim. Aí já foi um efeito diferente, né? Inclusive, ele foi entrevistado aqui, foi o nosso primeiro entrevistado aqui no podcast. Oh, que bacana. Porque essas poltronas gamboas são de autoria dele. E agora, uma empresa, o arquiteto, usou o banco de dados para ilustrar o 3D, né? Que era um restaurante. Sim. Então, ele mostrou as cadeiras que ele tinha especificado, as poltronas que ele tinha especificado, ele usou da biblioteca normal. Isso né, como algumas pessoas me disseram, mas ele pegou e copiou. Não, a gente tem acesso a essa biblioteca. Né? As empresas mandam para a gente. E aí, o que é que aconteceu? Na hora de cotação de preço, entendeu? Cotaram com 3 ou 4 marcas, aí terminaram cotando, fechando com a mais barata, a empresa fechou com a mais barata, só que mandou copiar ipsiliter o que estava no projeto. E era tudo desenho autenticado, registrado e autoral. Sim. Então, imagino que os produtos chegaram na obra totalmente isso aí que você falou. Falsos, né? Exatamente. Totalmente. Entendeu? E aí foi uma polêmica e muita gente revoltada, porque Tatiana Mandelli tem uma rádio, inclusive a Brado, ela também já foi convidada aqui nossa e é uma grande amiga. Tatiana abriu o berro mesmo, com toda razão. Imagina, porque alguém tem que escandalizar, vai ficar todo mundo baixando a cabeça, né? E ontem Manuel fez uma live, ele tinha me dito, eu tô vendo aí o que é que eu consigo fazer, que eu disse, Manuel, eu tô revoltada, porque não é a primeira vez, Manuel já foi copiado N vezes. Ele falou, Rio de Janeiro, São Paulo, já me vi copiado várias vezes, mas dentro da minha cidade eu nunca me vi copiado. Porque todo mundo, quando sabe que é o design dele, gosta, como nós escolhemos aqui a Gamboa, porque é de um arquiteto baiano e é inspirado na Gamboa, né, que é uma região nossa aqui da cidade, um bairro. Total. Aí ele me disse, eu cheguei a chorar. Ele me disse, quando eu olhei aquilo ali, que entrei no shopping, eu chorei. Porque é revoltante, entende? Então, tudo bem, a pessoa tem direito de cotar, né, com 3, 4 e ver o que cabe no seu bolso, mas não precisa mandar copiar exatamente, né? Não, aí o cara já errou, em vez de dizer na empresa assim, o que é que você tem aí nessa proposta? Né, de que seja algo similar, né, que faça a mesma função visual e estética. Né? Mas copiar um design assim muito específico, porque Manuel, tudo dele é muito diferenciado. Entendeu? Sim. Então tem essa coisa também já da cópia, porque aí quer fazer igual o que a gente estava nesse instante falando, da cópia de uma casa para outra, de um projeto para outro. Não, total. E eu acredito muito nisso eu acho que assim, todo profissional ele se deve ter o mínimo do trabalho, né? Ele estudou para aquilo, né? Ele sabe fazer, tem todas as ferramentas, né? Isso. Eu acho que é praticar mais um pouquinho, né? É isso. Pra chegar num resultado bacana. O que eles comentaram na live, que eu achei ok, é que às vezes o cliente traz apenas como ilustração. Ele não está querendo ser fácil idêntico, né? Idêntico, exato. Aí, porque ele não sabe se traduzir, né, o que ele está querendo. Então ele traz, olha, eu queria algo assim. Então cabe ao profissional dizer, tá, então dentro dessa proposta, como a gente estava falando, que é um direcionamento, né? Exatamente, que é a arquitetura mais moderna, que é uma contemporânea, que é uma colonial, enfim, aí você vai conduzindo por ali, porque você já entendeu mais ou menos o que ele está querendo, né? Mas não é copiar o colega. Exatamente. E arquitetura, eu vejo assim que ao mesmo tempo é fácil, mas também é difícil, né? Porque cada espaço é único, né? Exato. E não tem a mesma medida, não tem o mesmo suporte para você executar, prender um painel, né? Solejamento, topografia. Totalmente. O estilo de vida do cliente, poder aquisitivo, né? Exatamente. E a gente hoje, eu acho que a gente está chegando num resultado de projeto, eu acho até mais estético, né? Que a gente agora já tem até a própria assinatura, né? Sim. Porque tem cliente e amigos nossos que já chegam em algumas lojas e falou. Foram os meninos da Ruby que fizeram. Que legal. Né? Já estão identificando. Né? Que a gente usa, a gente tem um elemento muito comum em alguns projetos nossos, que são os arcos. Né? Legal. Todo projeto nosso a gente tenta sempre botar o arco ali em algum lugar. Em algum lugarzinho, né? Que é uma assinatura nossa mesmo, né? Você vê, no projeto da Villas Home, tem arco. Ficou muito bonita a loja Villas Home. Você falta ir lá, hein?
Sim. Por favor, vamos marcar pra ir juntos. Vamos marcar. Eu quero ir lá, os meninos estiveram lá, a equipe, pra né? Conhecer. Fizeram lá um vídeo com elas, eu vi pelo vídeo e vi pelo Instagram, mas gostei muito. Pra conhecer e você vai adorar a loja. A loja é gigantesca, eu acho que tem o quê? Uns 300 metros quadrados só. Por aí. De loja, com muita decoração, muita coisa linda que... Muito legal, né? Você não sai ali de sacola vazia. E sem comprar. Sem comprar. Porque é muita opção e preço bom, né? O que eu tava comentando. Porque elas têm preço bom. São produtos de qualidade, né? E muito difícil de achar presencialmente aqui, na nossa região. É porque ela tem uma variedade, gente. Eu vi muita coisa. E a parte de vegetação também, né? Total. Sim. Só não vende ainda os vegetais, a vegetação desidratada, né? Mas toda a linha são as permanentes, como elas chamam. Permanentes existe lá. Não, porque tem as permanentes, gente, tem umas que são perfeitas. É preciso você pegar pra ver. Textura que se chama hoje de toque real, né? Toque real. Tem textura, tem até o pozinho. Impressionante. E a gente põe em todos os nossos projetos, eu acho. Hoje em dia a gente tem que pôr um verdezinho. Porque humaniza. E outra coisa que a gente comentava aqui, de mão de obra. Então hoje você não tem mais o empregado, o serviçal, para estar ali molhando a planta. A gente com a vida louca que leva, esquece, né? Uhum. Então o ideal é investir numa coisa dessa, entendeu? É bacana, né? A biofilia, como estávamos comentando, é maravilhoso. Mas quando você tem, numa casa de praia, né? Um vigia, uma pessoa que fique morando ali, que, né? Senão, resseca tudo. E utilizar com propósito, né? Com propósito. Não é nada assim, eu vou botar porque é bonito. Não. Principalmente a gente que faz projeto comercial. Isso. Tem que ser muito bem assertivo. Muito. Usar uma automação, né, para molhar sempre a vegetação. Tem um sistema que a gente sabe que, às vezes, a dona da casa e o dono da casa não podem estar ali presencial, né? Essa parte da biofilia a gente usa totalmente os permanentes, né? A gente não usa os naturais porque manutenção. Sim. Loja, eu acho que a última coisa que o cliente vai querer é manutenção de vegetação em loja. E outra coisa, bichinho, que é uma realidade, entendeu? Eu tenho um amigo mesmo que a casa deles é em plena mata e tal. Mas você tá aqui conversando, entra uma lagartixa, entra uma cobrinha. Então é uma coisa também que você tem que, né? Não, tudo tem que ser pensado, né? Exato. Então é isso, a gente hoje tem uma assinatura, como eu te falei, dos arcos, e a gente tem utilizado bastante o vegetação em nossos projetos, né? Acho que gera uma identidade do nosso estúdio. Isso é muito bom. Essa identidade é muito importante. Porque as pessoas já veem, já enxergam ali, olha de fulano. Exatamente. Né? E os clientes não hoje já olhar chegam... a placa. Eu quero vocês precisam fazer minha loja, que vocês tenham a pegada que eu sempre sonhei. E eu acho bacana, né? Porque eu acho que loja... Tanto caso também, né? Mas eu acho que espaço comercial é muito sonho, né? A gente realizando o sonho de uma pessoa ali... Né, que vai para além, né, porque ali é que subside a casa, né, sustenta financeiramente, então ali tem um... E hoje você vive muito mais tempo no seu negócio do que na sua residência, né? Só entra em casa para dormir, né? Exatamente. E receber do final de semana, amigos e tal, mas o normal é seu espaço comercial. Total. É o que você... E a gente tenta fazer isso, né, não deixar com cara de comércio. Sim. Eu acho que é o nosso... ponto de partida, eu acho que para todo projeto. E aí vocês desenvolvem a marca, as sacolas, os cartões. Tudo em questão de identidade visual a gente Tudo de identidade visual. E amplamente falando dessa parte de identidade visual, né, a gente, para além disso, a gente tem um amplo estudo muito gigantesco para a gente chegar num resultado final. É trabalhoso, né? É trabalhoso, né? Porque a gente estuda desde dos valores da marca, de como o cliente quer que a marca seja percebida. A psicologia das cores, como vai afetar as pessoas. A psicologia das cores é importante. É muito importante também. Então tem N fatores para a gente estar chegando antes de começar a rascunhar. Né? Tem tudo um segredinho ali por trás que... Dizem que o azul, né, passa muita confiança. Eu já li, eu gosto muito de cores também, estudo muito. E já li, inclusive, que a Caixa Econômica, por exemplo, essa coisa, o azul passa a confiança, né? Exatamente. E algumas outras, né? O McDonald's, então tem assim uma pegada, né? Do vermelho. Dá uma ânsia de fome. Exatamente. Vontade de sair logo, mas tem um amarelo que dá aquela vontade de comer, né? Então é todo um estudo, né? Não, tem tudo. Aí você vê que o lilás, ele
ele é muito associado a conforto. A cura também. E a cura, uma tal sofisticação. Isso. Né? Coisa que também o preto e o cinza traz mais sofisticação, coisa mais séria. Isso. E os beges, eu digo, o último decorado que eu fiz em 3D, o cliente chegou aqui, uma construtora, né? Uhum. Celeste, a gente não gosta de cor. O chique é usar bege. Agora já tem essa pegada agora. Então você tem que fazer todo o apartamento nessa coisa do bege, do fende, do branco, né? E é muito... Eu acho que é uma cultura que a gente está trazendo para cá do Japão, né? Sim. Que é a estética Japandi. Não sei se você já ouviu falar, né? Já. Tudo muito neutro. Muito. Rodando ali pelo... Que puxa o minimalismo, né? Que buscando sempre ali o conforto, né? Para quem usa o espaço. Tem muito isso da cultura japonesa que a gente Acho que os famosos tons pastéis, né? Os famosos tons pastéis. As coisas mais suaves. Falando em marca, eu queria muito que vocês desenvolvessem uma nova marca aqui para o nosso podcast. Sim. Que completamos já 1 ano e 4 meses de existência, né? E como falei antes, criamos uma marca assim, correndo, logo que abrimos, com tanta coisa para resolver, com equipamento para comprar. Mas não foi nada tão pensado. Sim. Aí agora a gente queria uma proposta e queríamos propor a vocês nos sugerirem alguma coisa moderna, mais limpa. E né? Quando você nos contatou, eu fiquei amplamente lisonjeado, né? Que bom. Porque sempre que alguém escolhe a gente abraça aquilo com muito carinho. Não foi diferente quando você entrou em contato. Falei, topei na hora. Foi no minuto que você falou, no outro minuto eu já topei. Eu falei, vamos lá. Ai, que bom, que bom. Pois é. Eu não pensei nem 2 vezes, né? E é isso, eu acho que vocês ampliando, né, crescendo, eu acho que também pede uma marca nova. Isso. E se reposicionar no mercado. E a novidade, né? Porque você vê, muitas vezes você passa por um espaço, tem lá um barzinho. Perto de mim mesmo tinha um barzinho, já mudou umas 4 vezes. De vez em quando eles mudam. E mudam o estilo do barzinho. Agora já é um barzinho comida mineira. Então, eu noto que os frequentadores são os mesmos. Então, vão pela novidade, né? A linguagem nova naquele barzinho, uma nova comida, né? Tem gente que é mais tradicional, fica buscando sempre aquela mesma coisa. Mas eu noto que hoje é uma ansiedade por novidade. Total. Né? E eu tenho percebido muito isso de vocês, né? Sim. Que vocês já até começaram a mudar, tem entrevistas falando mais amplamente sobre cultura, outras, fugindo um pouco da arquitetura, decoração e design, né? Eu acho que tava pedindo esse reposicionamento. Exato. E espero a gente espera fazer um trabalho incrível aí. Ah, legal, bacana. Pois é, e nós já fomos hoje, como vocês já estão nos buscando para temas diferentes. Começamos exatamente focado em arquitetura e decoração, mas hoje já tem tudo, já fizemos tudo. Advogado, estilista, gastronomia. Sim. Tudo que vocês imaginarem já passou por aqui. Exatamente. Ceramistas, empresárias de vários segmentos, de moda, de outros assim. Então tá muito legal isso. Não, que bom. Que é não ficar engessado, né? Porque acho que a arquitetura hoje e design, decoração tem tantas frentes, né? Não é só construção, casa. Você tem uma frente aí. Muitas vertentes. Muita conversa muito papo aí pra conversar. Isso. E eu acho que o bacana é isso, que vocês não ficaram monótonos somente naquilo, né? Isso. E abraçaram outros. A diversificação, né? Isso é que é legal. E aí, criaram alguma coisa? Conseguiram? Então vamos ver. Foi um desafio, na verdade. Bacana. Né? Você falou e a gente criou ali rapidinho algo que eu acho que conversa mais com o público de vocês. Sim. Né? E que eu acho que vai apresentar muito bem vocês aí, né? Tanto a nível de valor, de conhecimento, de imagem, marca. Massa. E eu espero que você goste. Vamos lá. Se tiver alguma coisa para nos mostrar, vamos... Bora lá. Deixa eu abrir aqui. Vou te mostrar aqui no nosso tablet. Vamos lá. Primeiras impressões, eu quero que você passe
E veja aí, depois a gente vai pra parte técnica explicativa, falando de todos os detalhes. Deslizo pra cá? Pra baixo. Pra baixo. Isso. Ai, que linda. Eu acho que foi uma marca mais direta, moderna, minimalista, né? E acima de tudo limpa. Né? Que conversa diretamente com a proposta, eu acho, do podcast. Muito legal. Né? Tá bem simplista. Ai, que bacana. Tecnicamente falando... Essa projetamos aí na tela. Esse M e esse Sim. D aí, de uma maneira totalmente minúscula e minimalista, né? Trazendo essa ideia de aconchego Sim. que o podcast traz. E fazendo alusões a arcos da arquitetura de Niemeyer, talvez. Sim. Algo do tipo assim. Que super conversa, eu acho que... As curvas de Niemeyer, né? Que são bem características. Sim. E como eu falei também anteriormente, é uma assinatura já nossa. Sim. Né? E eu quis deixar essa assinatura aqui para vocês também. E o orgânico, né? Um dia eu ouvi uma entrevista de Niemeyer, ele dizendo que se inspirava muito nas formas femininas, né? Sim. Que os homens são mais retilíneos e que... Por isso que ele gostava de Copacabana, que as curvas, né? Uhum. Então, é a coisa da mulher que ele se inspirava. Da mulher, você vê que o Niemeyer tem bastante curvas, né? E ele, naquela época, já se fazia formas orgânicas, né? Exatamente. E eu vi outro dia uma entrevista também de um arquiteto. Ficou linda, essa página ficou linda também. De um arquiteto falando isso, que esqueceram as curvas agora na arquitetura, que está tão mais fácil fazer o cartesiano, né? Uhum. Que não querem mais jogar que curva. É mais rápido, fácil. Mais rápido, exatamente. Nem todo mundo sabe fazer a curva. Total. Né? Mão de obra cara, especializada também. Também, porque aí precisa o operário também ter a sensibilidade, né? Total. E você vê, antigamente era fácil, né? Você encontrar pilares arredondados, aboloados, com molduras, né, frentes à casa, né? Sim. E hoje tá tudo mais caro. Tudo mais caro. Até as próprias piscinas, não sei se vocês lembram, que vocês são mais jovens, mas teve uma fase assim muito orgânica também, né? Sim. Muito formatos orgânicos, arredondados, se encaixando. Hoje você não vê mais. É tudo raia, é tudo mais reto, né? E acabou. E o uso de revestimentos também. E vai de muito da que a gente estava falando no começo, que as coisas estão perdendo as características brasileiras e estão tudo ficando mais americanizadas. Europeias. Exatamente. Não sei por que essa necessidade de copiar. Eu sempre conto que quando o Casa Cláudia, Casa Jardim começou a vir para cá, todo mundo tentava, vamos dizer assim, colocar no padrão sulista para agradar. E eu sempre disse, olha, se essas revistas do Sul tiverem que se agradar com o meu trabalho, vai ser com a minha personalidade. Sempre usei muita cor, entendeu? Eu brinco sempre porque sempre fui meio Olodum. Não tão exagerado. Quando dava para ser Olodum, era Olodum, né? Uma loja, uma coisa mais assim, uma galeria de arte. Mas no normal, eu usava cor com parcimônia, mas sempre usei. Era um mostarda, era um verde, sempre na decoração. Até que me enxergaram dessa forma mesmo. Porque eu dizia aos colegas, gente, todo mundo botando capa em sofá, só usando branco, só usando bege, não é por aí, pô. Só para agradar as revistas que vinham do Sul. Até que eles começaram a entender essa linguagem. E, assim, vários arquitetos, Castelo Branco, o meu trabalho, Davi Baixo, outros que começaram mantiveram, vamos dizer assim, o uso das cores, eles começaram a enxergar que o Nordeste era colorido, né? Total. Não tinha que ter a mesma linguagem do Sul, maravilha, né? Entendeu? É Nordeste, é calor, é luz, né? Exatamente. E falando nisso, não sei se você reparou, a gente trouxe uma proposta de cores, né, na paleta aí. Adorei. E justamente, eu acho que combinou até com o seu colar. Pois é, os tons avermelhados e terrosos. A gente trouxe esse tom terroso, que lembra muito barro, né? Sim. A textura de barro, né? E trazendo esse aconchego mais brasileiro, né, para a identidade do Mulher Decora. E ele com esse tom de verde. E esse também. Verde aí abraçando todo um aconchego. Sim. Trazendo toda essa parte do design. Adorei esse tom, entendeu? Adorei essa composição. Ficou muito legal. Eu acho que a gente chegou em tons que super casam. Sim. Super conversa, eu acho que com uma harmonia, proposta muito legal. De podcast de vocês. Marcos Maia, gostou? Adorei.
Gostou também, não foi? Eu acho que ficou uma marca forte, eu acho que vocês trabalhando fortemente nela, vai ter uma presença visual muito bacana. Muito bacana. E Né, Marcos já projetou aí para as pessoas já verem aí na nossa Imagine TV. isso numa capa do YouTube, numa caneca de porcelana. Exatamente. Vê que lindo. É lindo, lindo. E Pode aí ser gostei... usado, e pode ser usado de várias formas, monograma, só mulher decora, de várias formas você pode utilizar ela. Ótimo. Exato. E eu acho que é muito isso que ele falou agora, pode ser usado em várias formas. O monograma, se bem trabalhado, consequentemente ali exposto ao seu público, talvez não precise nem colocar mais o Mulher Decora. Você só coloca ali o monograma, MD, só de bater o MD, olho. que já vai super funcionar. É. E eu acho que é muito também uma pegada nossa do escritório, né? A gente desmembrar e comunicar também através dos elementos. Então vocês vão nos entregar também aquelas opções de sacolinha, de cartão de visita. Vamos sim. Se quiser a logomarca para bordar na camisa da equipe. Total. Ah, ótimo. A gente vai fazer, vai te entregar. Esse primeiro momento aqui só foi essa apresentação, esse primeiro contato, mas que vai ter outras desmembrações É isso pra... que chama brand, né? Exatamente. Toda essa... O conjunto de aplicação. Conjunto da obra, A gente né? vai transformar formas só para vocês usarem identidade visual em podcast. Certo. Quando vocês veem algum convidado, vocês botam uma fotinha aqui, a gente vai fazer toda a identidade visual para vocês. Ah, massa. Então, pelo que eu entendi, é o M e o D ao contrário. Isso. Ficou muito legal. Na versão minúscula. Na versão minúscula. O exato. D na versão minúscula. Ficou muito né, legal. que dá esse aconchego, né? Que eu acho que também muito se afastou, principalmente do design gráfico, o pessoal só usando caixa alta, Exato. né? E a gente sempre traz e bate pé lá no escritório que a gente não é mais fora da caixa, a gente é fora do eixo. Ah, isso A é que é gente importante. sempre faz algo para provocar e nunca é parecido, uma marca é parecido com algo que você já viu. É Aí isso é que é importante. Exatamente. Então, por isso que talvez no primeiro olhar pode causar uma estranheza, algo, mas assim, no segundo você já se identifica, e já começa a entender o porquê daquela marca, o porquê daqueles traços, né? O interessante é isso, é fora da caixa, né? Porque gente enquadrada é chata, eu digo toda hora, né? O importante é pessoa criativa, né? Em todo sentido. É isso que eu falo sempre nas nossas palestras que a gente dá em eventos aí, que o fora da caixa já ficou quadrado já pra gente, né? Então a gente já fala que a gente é fora do eixo, né? Exatamente. O que a gente criar é positivo. Exatamente. Né? Não, a gente... Não, mas eu digo que criação é treino. Não, né? Totalmente. Quando você vai treinando, eu conversando com o César Romero, que é meu cliente, e é psiquiatra e artista plástico. Olha que bacana. Aí César me disse, Celeste, eu me obrigo a pintar, mas eu não faço isso como uma obrigação, mas eu sou sistemático. Todo dia de manhã eu tomo meu café e depois eu sento para pintar. E para criar. Ele cria também marcas, tá? Algumas pessoas pedem. Muita coisa, imagina. Pois é. Aí ele diz, e de tarde eu já sou psiquiatra. Virou o meio-dia, almocei, já sou outro personagem. Então é isso que é interessante, né? E é como ele diz, é o treino. Então cada dia que eu treino, estou ali exercitando, eu estou trazendo coisas novas. E o bacana é porque a gente consegue ressignificar formas, né? Sim. A gente tem uma árvore, uma árvore, tem um caule e tem a copa que é verde. Não, a gente consegue já inverter e trazer uma forma mais que remeta, né? Sim. A gente consegue trazer uma forma que ressignifique aquela árvore, né? Sim, que a pessoa olha e já identifica. Identifica, né? Exatamente. Então a gente faz muito isso nos nossos projetos. Principalmente de identidade visual. E acho que são coisas que estão perdendo muito com essa geração que está chegando agora, se formando em faculdade ou começando a criar, que é com isso da inteligência artificial. Sim. Eles não trabalham mais como a gente pensa em tudo, pensa no todo, conceitos, coisa. O cara só chega ali na identidade, escreve um prompt rapidinho e vai sair uma marca pronta para eles, sem trabalho, tudo igual, sem nada. Tudo igual. Eu confesso que eu fui para um desses sites aí que cria esse brand todo. Uhum. E aí você vai dando informações, né? Eu quero uma marca mais quadrada, mais redonda, mais isso. No final de tudo, nenhuma me agradou.
Foi mesmo. Não olhava, porque não é isso aqui. Tá faltando, né, o molejo, a criação, a emoção. Uma coisa humana ali. A gente pensa muito no que o cliente vai se identificar. A gente desenha meio que o cliente. Sim, desenha, projeta o cliente ali, né, naquela marca, claro. Total. É isso mesmo. E eu acho que é muito isso. Antes de criação, a gente primeiro, na verdade, Celeste, a gente cria personas, né? Sim. A gente cria uma gama de textos, assim, com características. E desse texto a gente vai catando ali palavras-chave. E isso eu falo muito antes ainda do rascunho, tá? Legal, a gente vai catando ali palavras-chave. Jogam as palavras-chave. A partir daquele texto. E desse texto a gente vai criando dessas palavras-chave o conceito. Antes do conceito, todo amarrado ali, vem todo esse estudo que eu te falei antes, né? Para depois vir um rascunho, né? Claro. Vem o texto, o conceito, o rascunho, para depois a gente ir para a tela, para o computador. Isso é que é importante, pois é. Então, tem etapas a serem vencidas, né? O nosso trabalho muito no escritório é muito ainda manual, né? Para ir para o digital passa por várias fases, né? Não, o digital é o final. É importante muito. Né? Mas tem que haver a criatividade, né? Tem que haver a humanidade, a manualidade mesmo, como eu digo. Gente, quando você faz com amor e manual, é outra história. O resultado é outro, né? E nada substitui a sua bagagem, as suas vivências, né? Para jogar ali no papel e depois na tela aquilo que você está querendo transmitir. Total, e tem muito isso, né? Principalmente nessas duas áreas que a gente acabou abraçando, tanto o design gráfico quanto a arquitetura. Tem muito isso de vivenciar coisas, experiências e você catalogar, né? E trazer aquilo ali para sua mente. Isso. Né? Com certeza, não tenha dúvida. Fiquei muito feliz com a marca, adorei. Que bom, ficamos felizes. Foi feito com muito carinho, apesar de ter sido rápido. Isso. Mas com nossa experiência a gente consegue entregar nesse prazo. Mas... E as nossas conexões. Vocês já tinham vindo aqui, a gente já tinha tido interação. E eu te pergunto, precisou da gente ter uma reunião? Não. Né? Então, foi um bate-papo que a gente teve. Rapidamente, numa conversa, eu já tive essa leitura. E legal. Como eu já tinha vindo aqui, eu já sabia mais ou menos o que vocês realmente precisavam e o que precisava ser comunicado. Foi ótimo. Né? Que bom. Surtiu um resultado. Marcos Maia olhou, já bateu o olho. Eu ainda fiz uma brincadeira aqui antes, mas porque eu senti essa coisa orgânica, me agrada muito. Muito dessa feminização que você falou de Niemeyer, né? Exatamente. As curvas femininas, né? Que são muito bacanas. E você de frente não poderia ser diferente. Tinha que ter um detalhe orgânico mais feminino aí. A mulher forte, muita personalidade, mas ao mesmo tempo redondinha, vamos dizer assim, orgânica. Eu sou uma pessoa flexível, né? Isso mostra uma flexibilidade, inclusive aqui do nosso estúdio. Nosso estúdio. Nosso também. E estamos aqui às ordens para vocês. Vou esperar as próximas etapas, tá? A gente vai se falando e aí de repente depois a gente faz até outro papo aqui, se vocês toparem, já com a apresentação final do produto. Eu acho que vai ser mais incrível ainda do que isso aí que a gente trouxe aí de proposta para vocês. Isso, esse escopo inicial, né? Então, estamos aqui às ordens, eu digo sempre ao final de cada bate-papo que infelizmente o tempo é padrasto, mas porque tem que ter um time certo para as pessoas terem interesse de assistir, né? E os próprios aplicativos e canais, né? Sim. Então, eu volto a dizer, a hora que vocês quiserem, que já tiver com tudo mais definido, mais redondinho, estamos aqui às ordens. E se quiserem também falar de algum assunto novo, pertinente ao trabalho de vocês, a gente avisa, a gente sinaliza, pode deixar. Mais uma vez eu deixo aqui nossa gratidão, né? Tanto pelo convite, né? Sim, pra gente é sempre maravilhoso estar aqui. Total, uma conversa muito gostosa. Ezio muito tímido, mas aqui ele já dá uma soltada. Já solta a palavra aqui. E é muito gratificante vir aqui ter esse bate-papo com você, né? Legal, adorei, viu? Adoramos. Da última vez que vocês nos trouxeram as canecas lindas, estamos todos usando, né, Marcos? Estão usando? Eu uso direto para café. Coisa boa. Só tomo café sempre e caneca. Lembra então da gente. Com certeza. Então aguarde. Eu falei com ela, Celeste, você não consegue não falar com os meninos, porque sem jeito, né? Veja aí, fale com eles para ver se cria uma marca, assim, porque
realmente a gente vai para esses sites e não acha nada bom, é tudo muito... Não, vocês falaram com muito a galera certa. Ele é tímido igual a Ezio, né? Aí ele tem as ideias dele, agora ele terceiriza pra mim. Eu sou porta-voz. Aí eu digo, nem Lula não quer mais porta-voz. Então, vocês devem ter estranhado que esse episódio já começou sem vinheta e sem mostrar a TV. Porque a nossa ideia era já mostrar o final, as ideias que os meninos nos trouxeram, e mostrar no final a marca que foi escolhida. Pronto, Maia? Era isso. Show de bola. Agora deixa eu fazer um cafezinho pra gente, né? Pelo amor de Deus. Aí tem café de cápsula, mas eu disse, não, eu vou levar para os meninos um cappuccinozinho. Olha, carinho. Aí botei a aguinha para esquentar.